Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o sol da justiça, que é Cristo, possa inundar seus corações, dando-lhes entendimento, sabedoria, e que todos tenham um feliz dia. Vamos à lição, e hoje, segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025, a lição 7 de hoje, ela tem como título Há muitas coisas que não sabemos. Ao findar a história desse mundo, que ela está se aproximando com a segunda vinda de Jesus, nós veremos que o amor de Deus triunfará sobre o mal. Mas até lá, meus amigos, nós temos muitas questões para resolver que nos aflige. Nós temos que ter sabedoria para nós entendermos esse problema e também para nós explicarmos essa situação do problema do mal no mundo. E a lição de hoje, baseada ali em Jó capítulo 38, versículos de 1 a 12, nós vemos uma resposta de Deus para o seu servo Jacó, e isto lança-se uma luz sobre o problema do mal para nós entendermos isso, para que nós possamos também explicar e passar para as demais pessoas. E a resposta de Deus ao questionamento de Jó estão ali no capítulo 38 até o capítulo 41 do livro de Jó. E aqui no capítulo 38, que é da lição de hoje, o livro de Jó constitui a exortação de Deus em vista da falta de conhecimento, da ignorância de Jó, de não saber que Deus ele é o Criador de tudo. E Deus fala para ele sobre a criação natural que ele fez através do seu poder, e Deus tenta ampliar assim, o conceito de Jó sobre o poder divino, sobre o universo. E Deus mostrou ao seu servo Jó que ele criou o universo e que ele, Deus, tem plena consciência dos acontecimentos, sobre o problema do mal. E também ele menciona para Jó que ele tem o controle do mundo e que o controle do mundo está nas suas mãos. E já em Jó capítulo 42, versículo 3, nós vemos como a resposta de Jó para Deus mostra que nós devemos reconhecer sobre a nossa posição sobre o universo, onde nós conhecemos muito pouco e que nós temos que aprender cada vez mais através das Sagradas Escrituras. E aqui em Jó 42, 3, Deus dá uma mensagem a Jó que ele ressoou assim em tempo determinado, que até nos alcança nos dias de hoje, com uma força de urgência, que a Bíblia nos diz: adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Está lá em Apocalipse 14, 7, para nós reconhecermos que Deus ele é o Criador e mantenedor do universo, e sob suas mãos está o controle de todas as coisas. E após as explanações de Deus para Jó, Jó, reconheceu como criatura que ele não conhecia o seu Criador, e ali mostrou a limitação que é o ser humano. E diante assim de tantos sofrimentos no mundo, os que confiam em Deus e na sua palavra terão a sua direção e amparo nos momentos mais difíceis que estiverem, ao passarem pelas últimas provações da história do mundo. E assim o fim virá com um triunfo de amor sobre o mal. Mas até lá ainda existem perguntas que nos incomodam e nos afligem. E nós cristãos que nós temos assim fé no Senhor,
acreditamos nas suas promessas, nós temos que falar da resultante, né, do problema do mal, de uma forma assim que nós possamos ajudar as pessoas que não conhecem a Deus, e mostrar como a Bíblia nos ensina e como ela nos mostra para nós. Como é o caso lá do livro de Daniel 12, que é intitulado O Livro do Tempo do Fim, porque fala realmente profecias das coisas futuras que aconteceram e acontecerão. Onde ali está mais clara a verdade de que este mundo de pecado possui uma data de vencimento. Tem um outro livro também que é importantíssimo para nós, está lá em João 14, versículo de 1 a 3, que ele apresenta-se uma promessa que motiva todos aqueles que forem passar por aflições e tribulações dos últimos dias e de como proceder. Já em Apocalipse capítulo 6, versículos 15 a 17, e também Isaías 25, 9, falam de dois grupos que reagirão diante da volta de Jesus, e esses dois grupos eles reagirão de formas diferentes desse evento, né? Que são as pessoas salvas e as perdidas, aqueles que por opção decidiram não querer se salvar. E todos estarão diante desse glorioso Deus na segunda vinda que se aproxima. E também, lá em Apocalipse capítulo 20, versículo de 1 a 6, fala sobre a destruição total do mal, que não existirá mais, ele será extinguido. E fala também da Apocalipse 21, 4, da eliminação do causador do mal, no caso Satanás. Mas até lá nós precisamos de nos preparar, nos estudar para nós enfrentarmos as dificuldades, para enfrentarmos esse mal que nos assola, porque cristãos que fazem parte de uma igreja profética, que tem as verdades nas mãos, que obedecem os estatutos e mandamentos de Deus na íntegra, nenhuma dessas pessoas ela tem direito adquirido para a salvação. Você tem sim a possibilidade da salvação, que você tem que continuar até a volta de Jesus. E se fosse assim, nós não ficaríamos assim, não precisaríamos de estar assim preocupados, nós não precisaríamos de estar purificados, embranquecidos e provados, como fala lá em Daniel 12, 10. Sendo assim, nós temos que passar por provações para serem purificados. E esse foi o caso de Jó, que está lá no capítulo 38, versículo de 1 a 12, onde Deus dá uma resposta a Jó sobre os seus sofrimentos e lança uma luz sobre o problema do mal que é existente no mundo. E Jó, um servo de Deus fiel, desconhecendo esse grande conflito no mundo entre o bem, que é Deus, e o mal, que é Satanás, esse conflito cósmico que nós não enxergamos, mas existe, em que ele, Jó, estava envolvido, e ele questiona a Deus e obteve algumas respostas, né? E que na verdade não era o bem que ele, Jó, esperava, mas sim foi surpreendido com uma voz que ela veio declarar para ele, Jó, e o seu poder e sabedoria suprema através de obras de criação que Deus apareceu para ele. E através de uma série de perguntas, Deus ilustrou a majestade dele com os cenários da natureza do universo. O Criador do universo estava diante de uma criatura, ali descortinar os sentidos, né, para ele entender que ele estava diante de Deus, para um conhecimento acima de qualquer ciência humana. E assim, Jó, cheio de aflições, ele questiona a Deus por que tanto mal lhe tinha acontecido, lhe tinha sobrevindo. E com coragem ele pede uma audiência para Deus para obter respostas urgentes, sem saber o que está acontecendo no tabernáculo celestial, um julgamento que está existindo de todas as pessoas.
E Deus responde a Jó de uma forma assim, incrível e inusitada, porque Deus vem no meio, vem através de um redemoinho, né? E responde para Jó, que está lá em Jó 38:1. E lhe dá instruções assim bastante curiosas e interessantes. E Deus, no meio desse redemoinho, diz: quem é este que esquece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Que está lá em está lá em Jó capítulo 38:2. Como Deus estivesse perguntando assim para Jó: por que você, Jó, distorce minhas ideias com tanta ignorância? E Deus dá uma continuidade na conversa com Jó, como fosse para Jó se preparar para ouvir. E diz: olha o que Deus diz para ele: cinge, pois os lombos, que está lá em Jó 38:3. Como Deus dissesse assim: Jó, se prepare, porque eu vou dar uma resposta para você. Quando se fala cingir, na época, se referia a prender as vestes como um cinto, assim, de modo que pudesse facilitar uma postura para a pessoa ficar firme, né? Para o trabalho físico ou fazer algo, né? Algo assim que podia ser prolongado, né? Que um trabalho, seja físico ou mental, que seria prolongado, né? E que essa pessoa estivesse pronta para ouvir no tempo que fosse necessário. E cingir também era usado como um preparo mental para trabalhar. E como já estava Jó naquele momento assim coberto assim por feridas, né, colocadas por Satanás, que nós conhecemos ali no livro de Jó, e ele estava assim em extrema dor, né? E esse pequeno esforço pedido por Deus para ele, Jó, para ele se cingir, se preparar para ouvir, parece que seria quase impossível diante das dores que Jó estava sentindo. Contudo, era provável que o Senhor já estivesse iniciado o seu discurso para Jó, declarando a sua breve cura física e mental de seu fiel servo Jó. E Deus acrescenta para Jó: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Responda. Se você tem entendimento, responda. Que está lá em Jó 38:4. Deus, inúmeras vezes, uma série de detalhes da criação que não estão contidas no livro de Gênesis, que ele menciona aqui na conversa com Jó. Como, por exemplo, né, o cântico alegre do universo enquanto a terra era criada. Quando lemos, né, o relato da criação, imaginamos tão somente a voz onipotente, né, do Senhor, dando ordens e tudo ia surgindo na perfeita obediência. Porém, o que nós observamos, né, nesse livro de Jó, que o Senhor mostrou a ele que através do seu poder, ele criou o universo, ele tem pleno conhecimento e controle sobre todas as coisas, e ele sabe o problema de cada um de nós, ele sabe o problema do mal, e que ele tem data para ser exterminado. E nós temos que ter fé, confiança no Senhor e saber esperar, porque Deus é fiel e cumpre as suas promessas. E a resposta de Jó ao Senhor revela uma profundidade espiritual que deveria comover-nos a cavar assim cada vez mais fundo, né, esse conhecimento nas Escrituras, para ter entendimento e conhecimento disso, né? E na verdade não foi simplesmente assim uma resposta, foi uma confissão, ciente de que ele havia falado, o Jó no caso, de coisas que ele não conhecia, de coisas maravilhosas que ele, Jó, nunca tinha visto falar. Está lá em Jó 42:3. E assim os olhos de Jó foram abertos para ver a beleza e o poder do caráter divino, sentindo a forte impressão da sua indignidade. E Jó conclui: por isso me abomino e me arrependo
no pó e na cinza, que está lá em Jó, capítulo 42, versículo 6. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Porque a partir do momento que você aceita com sinceridade a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, obedecendo aos seus estatutos e mandamentos, você passa a ser uma pessoa com sabedoria, uma pessoa de entendimento, uma pessoa que vai saber manusear bem as Sagradas Escrituras e vai descobrir que há muitas coisas que nós não sabemos, mas que estão nas Sagradas Escrituras. Falta às vezes esforço para buscar esse entendimento e em oração buscando que o Espírito Santo possa nos conduzir para esse entendimento. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceitar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você ganhará de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, ele, Jesus, levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós que o aceitamos a ele como Salvador e Senhor da nossa vida, sabe para onde? Para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá perseguições. Nós teremos uma transformação pelo poder de Deus quando nós estivermos indo para lá. E você estará no céu. Você terá assim a oportunidade de participar da grande bodas do Cordeiro que é Jesus. E terá uma grande oportunidade, meu amigo, minha amiga, de estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.